Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então de renda fixa, né? Qual que é o principal objetivo hoje? Pô, renda fixa é uma coisa que muita gente já conhece, coisas básicas como, eu vou investir no CDB de um banco, eu vou investir no LCA, no LCI. Eu vou passar por essas coisas de forma um pouco mais rápida, essas coisas mais simples, né? Para a gente concentrar nas coisas que demoram mais o entendimento, que é na parte de tesouro direto. Porque, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Tesouro Direto ele atende a todas as suas necessidades de renda em termos de renda fixa. Então, para mim, você não precisa ter CDB, não precisa ter LCA, LCI, nada disso. Você só precisa de tesouro, você só precisa, tudo que você quer, você consegue no Tesouro Direto, porque você tem três tipos de título diferentes. A Selic, né, o IPCA e o pré-fixado, e esses três títulos, de acordo com a característica de cada um, obviamente, você tem que analisar, né? Aí você se posiciona conforme seus objetivos, né? Conforme suas necessidades. E aí eu vou ensinar isso para vocês hoje, tudo bem? Mas a gente vai passar um pouquinho falar um pouquinho rapidamente sobre outras coisas de renda fixa também. Então vamos lá. Quais são os tipos de renda fixa, então, né, que existem, né? Os principais: Tesouro Direto, LCA, CRA, letras hipotecárias, né? Ó, esse aqui é relacionado ao agronegócio, certo? Esse número 2 aqui. Letras de crédito agronegócio e certificado de recebíveis do agronegócio, né? O número 3 é relacionado ao setor imobiliário, letras hipotecárias, que já não é uma coisa tão utilizada assim, né? Mas existe. LCI, que são letras de crédito imobiliário, e certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, né? Você tem um CDB, né? Imagino que todo mundo já esteja acostumado com o CDB, e debêntures, né? O que são as debêntures? A análise de uma debênture é muito parecida com o Tesouro Direto. Então, tudo que eu falar aqui para vocês em relação ao Tesouro Direto, vocês podem automaticamente aplicar esses ensinamentos em debêntures, tá? Porém, eu não recomendo você investir em debêntures, porque você tem uma série de problemas no Brasil. Primeiro, que a liquidez é baixa, né? Segundo, que você está correndo muito mais risco, né? Por exemplo, você pega uma debênture de uma empresa, sei lá, vou chutar qualquer uma aqui, CEMIG, né? Você pega uma debênture da CEMIG que paga um valor X para você, né? E aí CEMIG vem a falir, tá? Se falir, o que acontece? Você fica sem nada, porque debêntures é um título de dívida que não é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, pô, essa debênture ela vai me pagar de repente um pouco a mais do que o Tesouro Direto. Será que vale a pena eu correr esse risco por causa desse pouco a mais que tem no Tesouro Direto? Não, se for para correr risco, vamos para o mercado acionário, certo? Então eu não vejo muito sentido de debêntures. Como eu falei, a liquidez é baixa, a corretora geralmente cobra taxas altas, né? Porque como a liquidez é baixa, ela tem que ter o trabalho de casar você que está querendo vender a sua debêntures com um cara que está querendo comprar, entendeu? E aí normalmente ela tira um percentual, né, desse valor da debênture como taxa de serviço, tá bom? Então eu não acho muito interessante não. Debêntures a única diferença é essa, tá, pessoal? Debêntures é um título de dívida emitido por empresa privada, né? Ou pode ser uma empresa, obviamente, do setor público. CEMIG, por exemplo, ela é controlada pelo governo de Minas Gerais, é uma empresa estatal, mas é uma empresa, é uma iniciativa privada, certo? Então, de qualquer forma, vai ser uma debênture. Tesouro Direto, ele está referente somente ao título de dívida do governo federal. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui é uma coisa importante que muita gente esquece, tá? A diferença, quando você fala de letras de crédito e certificado, né, o LCA, LCI, CRA e CRI, o CRA-CRI não tem a cobertura do FGC, ó, tá? Não tem, ó. Tem escrito aqui, ó, cobertura do FGC, não.
Quem geralmente investe em CRI, né? Existem fundos imobiliários. Lembra disso? Fundos imobiliários existem dois tipos, de papel e tijolo, né? Os fundos de papel, eles investem em CRI, por exemplo, né? Então, esse tipo de título não tem garantia do FGC, tudo bem? Enquanto isso, o LCA e o LCI, eles são garantidos pelo FGC e todos esses têm isenção de IR para pessoa física, tá? Todos os quatro são isentos de IR. Aí, às vezes, tem aquelas continhas que você precisa fazer. Qual que vale mais a pena, né? Pegar sei lá, um LCI que está pagando 90% do CDI ou eu pegar um CDB que está pagando 100% do CDI, né? Aí você tem que fazer a conta, porque depende do prazo que você vai ficar com aquele título na mão, né? Lembra disso, a tributação? A gente vai falar de tributação lá na frente, não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, mas a tributação ela cai de 22,5% até 15%, né? Então, os primeiros 6 meses de investimento, né? Se você realizar a venda desses títulos de renda fixa, você está pagando 22,5%. E aí, depois dos 6 primeiros meses, você passa a pagar 20%. Depois, quando completa um ano, isso aí já cai para 17,5%. E aí, quando completa 2 anos, né, aí isso cai para 15%, né, que é a alíquota menor de todas, né, 15%. Tudo bem, pessoal? Então, você teria que pegar esse 100%, né, do CDB, do CDI, desculpa, que o seu CDB pagaria, e fazer a conta, não, vou fazer um investimento só para 6 meses. Né? Aí você faz a conta lá, desconta o imposto de renda e vê quanto que tem de ganho líquido e compara com o seu LCI pagando 90% do CDI e vê qual que vale mais a pena. Tudo bem? Não tem muito mistério nisso, não. Outras alternativas de renda fixa que não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui é mais para título de conhecimento, tá, pessoal? Como eu falei com vocês, é uma coisa que eu defendo, você só precisa do Tesouro Direto para ser feliz, digamos assim, né, na renda fixa. Mas existe o cédula de crédito bancário, o tal do CCB, né? Peer-to-peer lending, que é uma coisa que eu já mostrei para vocês como funciona, tem até um vídeo, né, que eu fiz a respeito disso. Não posso passar para vocês. Basicamente, o que é o peer-to-peer lending? Você empresta dinheiro para algumas empresas, né? Você pode simplesmente distribuir o investimento. Isso aí vai depender muito de plataforma para plataforma, tá? Mas a plataforma que eu apresentei para vocês, né? Depois vocês me cobram o link do vídeo, né? Para eu passar para vocês assistirem e verem a análise completa de como é que funciona isso. Mas basicamente nessa plataforma Nexus o investimento mínimo é R$1.000, né? E aí se você tiver, por exemplo, R$20.000, você coloca R$1.000 em cada empresa, você está emprestando dinheiro para elas, né? Diretamente, você não tem um intermediador. Na verdade, você tem um intermediador que é a plataforma Nexus, né? Só que esse intermediador, ele cobra uma taxa muito pequenininha em cima ali, então ele ganha no volume, certo? E aí você ganha uma taxa de juros. A própria Nexus faz a análise de crédito dessa empresa, né? E ela te dá lá, ó, o nível de risco, ele dá uma nota, né? Ó, o nível de risco dessa empresa é nota X, né? Aí, obviamente, a taxa de juros que a empresa vai te pagar é baseada nisso, né? E aí você vai escolher se você quer correr mais risco, menos risco, né? Com base nesse risco nessa análise de risco que a plataforma faz. Né? Então, como você está pulverizado em várias empresas, né, você obviamente pode ter a inadimplência de uma empresa ou outra, mas talvez compense a questão da taxa de juros. Aí cada um tem que decidir. Eu já estou usando essa plataforma aqui da Nexus, né? Eu gosto dela. Alguns pontos positivos que eu tenho para falar que ela te fornece juros ali periódicos, né? Então você sempre tem alguma graninha caindo na sua conta, acho isso legal, e aí você pode pegar essa grana e aproveitar algumas oportunidades que vão aparecendo no mercado. Funciona como se fosse uma reserva de emergência, digamos, de emergência não, desculpa, como se fosse uma reserva de oportunidade, né? Como se tivesse um caixa ali.
E, enfim, ainda tô avaliando, tá, pessoal? Ainda estou avaliando os pontos positivos e negativos, ainda não cheguei a uma conclusão se de fato essa plataforma Peer-to-Peer Lending ela é interessante, tá? Do ponto de vista de risco e retorno e tal. Eu vou até entrar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha rapidinho, né? Para vocês não ficarem perdidos aí sem saber o que eu estou falando, né? Aí eu já fiz o cadastro aqui na empresa, eu coloquei, eu só recomendo, se alguém tiver interesse nessa plataforma aqui, recomendo investir só se tiver, sei lá, pelo menos uns 20, 30 mil reais, se tiver muita grana para investir, porque você dilui o seu risco, você investe em várias empresas, né? Eu comecei com 50 mil, coloquei alguma graninha aqui para poder, só para ver como é que eu conseguia lidar com essa questão das análises das empresas. Você consegue analisar as empresas aqui dentro da plataforma, né? Você consegue, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão conseguir ver. Ó. Aí aqui mostra, tá vendo? Como é que meus investimentos, ó, os empréstimos que eu fiz para cada empresa, o número de parcelas que eu já recebi e tal. Aí fala que tem 2 empresas inadimplentes, né? A questão do coronavírus impactou, né? Ele te dá um relatório legal aqui sobre a análise da carteira de investimentos, tá vendo aqui, ó? O total investido foi 56 mil, eu já recebi 14 mil do principal, né? Ainda tenho a receber de capital mais juros 52 mil e pouco, tá com taxa de inadimplência de 6,4, né? E aí aqui tem a distribuição da carteira. Tá vendo as notas que eu falei com vocês, as notas das empresas? Ó, eu tenho algumas, o quanto que eu tenho investido nas empresas com nota A3, quanto mais para baixo aqui, mais risco né? É 1, é 2, é 3, eu não tenho nenhuma dessas de mais risco aqui, né? A maioria está concentrada aqui em B6, e tem a distribuição e tal. Enfim, ele te dá um monte, todo mês essa plataforma te lança relatórios mensais para falar como é que está a situação das empresas, né, da inadimplência e tudo mais. Essa taxa interna de retorno aqui minha, ela está baixa porque eu não estou fazendo reinvestimento nos negócios, tá? Por exemplo, se você tem aqui quer ver oportunidades, ó. Eu vou te mostrar aqui para vocês. Aqui aparecem todas as empresas que estão fazendo rodada de investimento para captar dinheiro, né? Aí, por exemplo, essa empresa aqui, ó, ela tem C2 de risco, né? Nota C2 de risco, está pagando 26,82 de taxa interna de retorno. Só que, na verdade, você tem que interpretar o seguinte, não é a taxa de juros anual que é 26,82. O que acontece é que você vai recebendo esses juros ao longo do tempo, que é igual o banco, quando você pega empréstimo no banco, você não tem que ficar pagando mensalmente, as empresas têm que pagar para vocês isso de forma mensal, né? Por isso que eu falei que toda hora cai alguma coisa na sua conta. E aí, esse 26,82, essa taxa interna de retorno aqui, ela só é válida se você fizer reaplicação do dinheiro que você recebeu. Como eu tô sacando tudo, a minha taxa de interna de retorno despencou, né? Era para ser na casa dos 20%, ela despencou para 12%, porque eu tô, em vez de eu reinvestir em outros, fazendo outros empréstimos, eu estou retirando dinheiro para poder investir no mercado acionário devido às oportunidades que estão surgindo, entendeu? Mas só para vocês estarem cientes que essa taxa interna de retorno ela só é válida se você, toda vez que você receber algum dinheiro, né, você reaplicar em outros empréstimos, tudo bem? É como se você estivesse reaplicando seu investimento. E aí você consegue fazer todo o estudo da empresa, também tem os dados financeiros aqui e tal. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque a gente tem um vídeo explicando mais a fundo sobre isso aqui. Era só para vocês terem uma ideia mesmo, tá? Então, pessoal, a cédula de crédito bancário, ela é lastreada em operações bancárias, essa número 1 aqui, né, eu esqueci de falar. Mas ela não é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, é um título de dívida, né? Só que se ocorrer inadimplência, você simplesmente fica sem o dinheiro e não tem como você recorrer, né? Então, aí você tem que avaliar, pô, quanto eu estou ganhando a mais para poder estar correndo esse risco. Eu já vi CCB, por exemplo, que paga 30%, 20%, né?
paga muito mais do que a renda fixa atual está pagando, né? Tem o fundo de investimento em direito creditório também, que é uma forma, é outra categoria de renda fixa também. Eu lembro que quando eu trabalhava na Petrobras, a Petrobras tinha criado um fundo de investimento em direito creditório, que era tipo assim, a Petrobras tinha um contrato com uma empresa e ela ia repassar o dinheiro para a empresa só numa data lá na frente, né? Então, o que ela fazia? Esse fundo de investimento creditório, de direito creditório, ele adiantava o dinheiro para o fornecedor, ou seja, o fornecedor ele conseguia pegar o dinheiro numa data antes da Petrobras pagar, e obviamente que isso incorria juros, né? Esses juros que incorre é o caso, é a remuneração dos investidores do fundo de investimento de direito creditório. E aí quem é o pagador quem é o garantidor da coisa toda é a Petrobras, porque é a Petrobras que garante lá que vai pagar o fornecedor. Então, era muito pequeno o risco, né? Porque, pô, a Petrobras quebrar, né? A Petrobras teria que quebrar para poder aquele fundo ir para a vala, digamos assim, né? Então, é assim que funciona o fundo de investimento em direito creditório. Não é uma coisa muito usual, né? Alguns deles só são acessíveis para investidor qualificado, por exemplo. Então, não é uma coisa muito usual e nem acho que tenha necessidade também de você correr risco, porque o ganho a mais que você consegue no Tesouro não vale a pena, entendeu? Não vale a pena a relação risco-retorno, acho que não vale a pena. Tem a questão dos precatórios, eu também já coloquei uma graninha em precatório também, bem pouco, bem menos do que lá naquela plataforma Nexus lá, que são, que é o precatório? Você tem coisas na justiça no qual é relativo a contra estados, municípios e o próprio governo federal, né, no qual a justiça ele determina um determinado pagamento, um processo judicial, alguma coisa assim, uma indenização que o governo, o município ou o governo federal tem que pagar a alguma pessoa ou a alguma instituição, isso se chama precatório. Então, tem uma empresa especializada em investimentos em precatórios, o que eles fazem? Ele chega para a pessoa e fala, eu quero comprar o seu precatório, né? No caso, a pessoa ou instituição que está entrando contra o Estado, né? Eu quero comprar seu precatório, mas obviamente o que a empresa faz? Ela oferece um valor baixo, ó, você tem, sei lá, 1 milhão para receber, né? Eu vou te dar, sei lá, vou te dar 850 mil, 800 mil, não sei, né? E a pessoa, se ela aceitar, beleza, ela aceita lá e aí então quando tiver o recebimento daquele dinheiro, né, do governo federal ou do estado, do município, seja lá o que for, quem vai receber é a empresa, né, que captou os investidores para poder comprar aquele precatório, entendeu? Então eu era um investidor, né, e através da empresa Hust Capital, eu investi um pouco de dinheiro no precatório e, se eu não me engano, acho que está programado para eu fazer o recebimento agora em agosto, se eu não me engano, tá? Então já está chegando já. Foi coisa rápida. O prazo estimado desse que eu investi era muito rápido, era coisa tipo de 6 meses, assim, entendeu? Eu investi no início do ano e já está programado o recebimento para agosto, tá? E, se eu não me engano, o rendimento era algo em torno de 20%, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas tipo 20% em menos de um ano, entendeu? Quando concluir esse processo, eu vou ganhar 20% em menos de um ano. Mas, óbvio, pode dar errado, né? Pode dar errado, mas pode dar errado principalmente em termos de prazo, né? Você pode ficar aquele processo enrolando na justiça e de repente ter um prazo muito maior do que foi imaginado, né? Do pagamento. E aí você tem também os títulos públicos emitidos em dólar, né? Por exemplo, tem pessoas aqui na minha mentoria que moram aqui no Canadá, nos Estados Unidos. Essas pessoas, se elas quiserem investir em títulos em dólar, buscando um rendimento um pouco melhor de taxa de juros, porque a gente sabe que o governo federal americano e o canadense, por exemplo, tem taxa de juros muito baixa, então você recebe muito pouco, né, para poder estar investindo em títulos de renda fixa, em títulos públicos nesses países. Então, uma alternativa, por exemplo, é o que eu coloquei aqui, ó, é esse ETF AMB, que ele investe em vários títulos de países emergentes. E a gente sabe que títulos de países emergentes têm uma taxa de juros muito mais atrativa do que países desenvolvidos, né?
E é legal que ele tem uma abrangência muito grande, porque são vários países, né? E todos esses títulos são títulos de dívida dos países emitidos em dólar. Então, é como se fosse o Brasil emitindo dívida em dólar, né? E por aí vai. Eu vou abrir para vocês aqui de forma rápida, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Quem quiser depois procurar se aprofundar mais, eu fiz um vídeo completo sobre isso aqui. É só vocês me cobrarem depois o link que eu passo para vocês. É esse aqui, ó. Aí aqui nesse site da iShares aqui, que é da BlackRock, né? Eles que emitem esse ETF. E aí você consegue olhar tudo aqui, qual é a performance desse ETF, né? Você pode ver o cumulativo, você consegue olhar aqui o cumulativo desde o Inception, né? Que é quando foi o início do lançamento desse ETF aqui, o retorno total foi de 78%, né? E o Inception foi em 2009, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ou seja, tem 10 anos já que esse ETF existe, né? Beleza, pessoal? Então, é mais uma alternativa aí para quem de repente quer se expor a dólar e renda fixa em dólar, né? Achei interessante esse ETF aqui porque ele te dá uma segurança grande em termos de diversificação, né? São muitos países, tá? Então aqui você consegue ver, por exemplo, o portfólio. Ó, tá vendo? A exposição máxima, por exemplo, vamos pegar o top 10 aqui. Ó, a exposição máxima, aqui, pelo que eu estou vendo, são títulos da Rússia, tá vendo? Que só tem 0,9% de peso no ETF todo. Então, é muito pouco, né? É muito bem distribuído em vários países. Então, o risco é muito baixo. Todos esses países geralmente pagam taxa de juros até muito mais atrativa do que no Brasil, né? No Brasil, está com a taxa de juros muito baixa. Tem vários países emergentes que estão com a taxa muito mais atrativa que a do Brasil nesse momento, por exemplo, né? Muita gente que mora fora fica me perguntando: Roberto, tem alguma alternativa na renda fixa, né, que seja interessante, não sei o quê, que eu posso estar exposta ao dólar, blá blá blá, para me proteger, né, para não me preocupar com variação cambial e tal. Aí geralmente eu sempre cito esse ETF aqui como uma forma interessante, né? Mas obviamente você tem que estar ciente que isso aí pode ter muitas oscilações ao longo do tempo também, né? Apesar do rendimento dele até ser interessante, o rendimento total dele ao longo do tempo, mas você pode ter oscilações bruscas a curto prazo, porque quando você tem, por exemplo, um estresse no mercado financeiro, né, igual a gente teve agora no coronavírus, com certeza os títulos de países emergentes caíram muito mais bruscamente do que os títulos dos países envolvidos, é óbvio, né? Os países envolvidos, o risco é muito menor, tá? Então você tem que estar ciente disso também, né? Que esse tipo de título aqui ele oscila mais, tá? Então não é uma coisa que você pode investir, vou investir para poder tirar o dinheiro daqui a 6 meses. Não, não esquece. Dinheiro tem que ser para 6 meses, tem que ser uma coisa que não tem oscilação de preço, entendeu? Então vamos lá, como que é a remuneração da renda fixa, né? Geralmente são 3 tipos de remuneração, né? Você tem um percentual do CDI, né? Segunda opção, você tem um percentual fixo mais IPCA, por exemplo, um título hoje do Tesouro Direto IPCA+, né? Está pagando aí, alguns estão pagando 3 e pouco por cento mais IPCA, outros estão pagando 4% mais IPCA, depende, né? Quanto mais longo o título, né? Você concorda comigo que quanto mais longo o vencimento de um título, mais perigoso, mais arriscado ele se torna para o investidor, porque vai demorar mais tempo para você receber aquele dinheiro de volta, certo? Então é muito mais arriscado uma coisa que você está investindo para longo prazo que para curto prazo. Tá? Por isso que as tensões
as tensões que ocorrem em termos de precificação dos títulos, né? Dos títulos públicos, ele geralmente é muito mais pesado nos títulos de longo prazo, né, do que nos títulos de curto prazo. Sofrem muito mais variação de preço, tá? E aí a terceira é a taxa pré-fixada, né? Que ele já determina lá quanto que você já sabe quanto que você vai ganhar, né? Se ele está falando bem assim, ó, sei lá, Tesouro Direto pré-fixado 6% ao ano. É 6% ao ano e ponto final. Você já sabe quanto que vai dar essa brincadeira toda. Você já consegue fazer a conta desde o momento que você compra. Você já consegue, ele vai vencer em 2025, beleza. Então é 6% ao ano, vai vencer em 2025, vou ganhar 6% ao ano. Você faz a continha de padaria, você já chega no resultado. Aqui, nos outros, não. Nos outros, tantos por cento no CDI. Eu não sei, sei lá como é que vai ser o comportamento da taxa Selic, por exemplo, né, ao longo do tempo, né? Eu não sei. Como é que vai ser o comportamento do IPCA ao longo do tempo? Também não sei, né? Então é difícil. Nesses dois aqui, são chamados pós-fixados, né? Você não consegue ter previsão. Você consegue fazer simulações no site do Tesouro. Existem simuladores lá que você joga, por exemplo, uma premissa de quanto que vai ser o IPCA, né? Mas tudo achismo, né? Não tem como. Ainda mais o Brasil, que tem sérios problemas com inflação, né? É um país historicamente que tem muitos problemas inflacionários. A gente fica difícil fazer esse tipo de projeção, tá? Então, pessoal, para vocês conseguirem entender a diferença entre CDI e taxa Selic, vocês não confundirem, as duas coisas elas são quase a mesma coisa porque elas caminham muito próxima, tá? A Selic é a meta lá, né, que o governo determinou de taxa de juros, né, a taxa básica de juros da economia, aquilo que vai ser a base para tudo quanto é coisa relacionada a crédito no país, tá? Essa é a taxa Selic. O CDI, né, existe uma coisa chamada taxa DI. Essa taxa DI é a taxa de empréstimo entre bancos, né? Então, por causa disso, foi criado certificado de depósito interbancário, que é a emissão de um título de dívida, né, para representar aquele empréstimo entre os bancos, tá? Então, essa CDI, ele vem da questão da taxa DI. Quanto está sendo cobrado de taxa, né, para poder um banco emprestar dinheiro para o outro? Às vezes, um banco fecha no vermelho, por exemplo, um caixa, no dia ele fecha o caixa no vermelho, só que ele não pode fechar com caixa no vermelho. Ele sempre é obrigatório, o Banco Central obriga que o banco sempre tem que fechar com caixa no azul, né? E aí ele faz o que? Ele pega um empréstimo, né, com algum banco e aí ele consegue botar o caixa no azul com isso, né? Beleza? Então, basicamente, essas são os tipos de remuneração de renda fixa. E aí, obviamente, que a gente tem que entender cada um deles para poder a gente conseguir se beneficiar daquela coisa que eu falei com vocês. Qual a estratégia que eu uso para poder me dar bem no Tesouro Direto? Será que eu escolho o Tesouro Selic? Né? Será que eu escolho o Tesouro IPCA? Será que eu escolho o Tesouro pré-fixado? É isso que eu quero que vocês entendam hoje, beleza? E eu vou explicar as características de cada um. Então, aqui estão os tipos do título do Tesouro Direto, que eu já falei com vocês, né? Os 3 tipos, IPCA, pré-fixado, Selic. E o que você precisa saber sobre eles? O Tesouro Selic, ele é ideal para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Então, o Tesouro Selic é o único que não sofre as consequências da marcação a mercado. Então, se você está investindo, a sua reserva de emergência, você tem que lembrar que é uma coisa que você vai precisar a qualquer momento. Por isso que se chama reserva de emergência. Você concorda comigo? Não faz sentido você colocar o seu dinheiro no pré-fixado e no IPCA, porque pode sofrer oscilações de preço, e aí você pode, de repente, ficar no negativo. Coloquei R$1.000 no pré-fixado, né? Aí, 2 meses depois, eu precisei do dinheiro. Aí você vai lá ver que está com, sei lá, 950, você tirou com R$50 negativo. Você vai ficar injuriado com você mesmo, né? Porque você não prestou atenção na característica desse título, que ele não serve para reserva de emergência. Então, toda a sua reserva de emergência tem que ser formada no Tesouro Selic. E, obviamente, reserva de oportunidade também, né? O que é reserva de oportunidade?
é aquele caixa que você deixa para poder você aproveitar oportunidades no mercado acionário, por exemplo, né? Sei lá, teve uma queda brusca igual a gente teve no coronavírus, e aí, pô, se você não tem um caixa, pelo menos, para você investir, você não consegue aproveitar aquela queda. Aí você, pô, investir todo o meu dinheiro em renda variável, todo o meu dinheiro está em mercado acionário, beleza. Mas se tiver uma queda brusca e você não tem bala na agulha para fazer grandes aportes, você não consegue aproveitar aquela queda. Por isso que grandes fundos, né, eles têm, obviamente, pessoal, isso aqui eu estou falando para pessoas que já têm um patrimônio bem construído, tá? Não faz sentido uma pessoa que está começando agora fazer reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade só faz sentido para pessoas que têm um patrimônio já bem considerável, né? Então, você pode ver que grandes fundos de investimento, por exemplo, né, a holding do Warren Buffett também tem cento e tantos bilhões de dólares em caixa, né? Aquilo ali é como se fosse uma reserva de oportunidade. Por quê? Ele não acha que nesse momento tem alguma coisa interessante para se investir. Então ele vai fazendo caixa, faz caixa, faz caixa, faz caixa, até que surge alguma oportunidade e aí ele vai e torra boa parte do caixa dele, digamos assim. Então eu vi relatos de vários gestores de fundos, por exemplo, que já estavam com caixa bem reforçado, né? Estava com, sei lá, 5%, alguns chegavam até 8% do patrimônio todo em caixa, e aí veio a crise do coronavírus, né? E os caras foram lá e sentaram a bala e saíram comprando um monte de ações com aquele caixa lá, né? Com aquela reserva de oportunidade. E certamente essa reserva de oportunidade deles estava investido no Tesouro Selic, né? Caso contrário, eles teriam que vender com algum prejuízo, né? Para poder porque os títulos caíram muito, né? Quando veio o baque do coronavírus, todos os ativos do mundo praticamente caíram. Até o ouro, no primeiro momento, caiu, né? Porque o ouro costuma seguir caminho contrário, o ouro também caiu. Né? Então, assim, houve uma corrida por liquidez, né? Todo mundo correu para vender ativos, para transformar em dinheiro, porque ficou desesperado. Né? E aí, os títulos pré-fixados IPCA+, caíram, né? Nessa época também, tá? Então, essas são as características do Tesouro Selic. Né? E qual é a característica do Tesouro pré-fixado? É o tesouro mais arriscado que tem, no meu ponto de vista. Né? Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, sugiro você ficar longe do pré-fixado. Ele é o mais arriscado, porém, ele também é o que pode te dar melhores oportunidades de ganho. Tá? Ele costuma dar pancadas muito fortes para cima ou para baixo, a depender da movimentação da taxa de juros. Então, assim, o que é importante vocês entenderem, pessoal, é que, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas existe uma relação inversa entre taxa de juros e preço do título, tá? Então, o que acontece? Hoje nós estamos com a Selic a 2,25, correto? A gente não sabe o que vai acontecer. Talvez na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, eles se reúnem periodicamente para definir se a taxa Selic vai continuar em 2,25, ou se vai subir, ou se vai cair, enfim, né? Como que vai ser. Toda vez que há uma expectativa de queda na taxa de juros, né, isso faz com que o preço dos títulos de pré-fixado e do IPCA subam, tá? Então você tem, só para vocês terem uma ideia, em 2019 os títulos de longo prazo do Tesouro IPCA, né, chegaram a valorizar 90% durante o ano. Não sei se finalizou o ano com 90% de valorização, mas em algum determinado momento eu lembro que eles estavam valorizando 90% no ano. É muita coisa, né? Muita coisa. E essa esticada robusta, ela se torna relativamente perigosa, porque aquilo é insustentável, né? Uma hora aquilo lá, ele vai ter que convergir para o seu valor justo, digamos assim, né? Eu vou ensinar para vocês logo mais à frente como se calcula o valor justo de um título, né? Não precisa ficar maluco com isso aqui, não precisa carregar isso aqui para sua vida. Se concentra no estudo das ações. Não acho que tem necessidade de você se tornar um mestre da taxa de juros, digamos assim, né? E dos títulos públicos, mas é importante vocês saberem, para vocês entenderem o mecanismo, como que tudo funciona, quais os riscos que você está correndo, né? Então, como o título esticou demais o preço,
você acaba que no final das contas ele, pô, beleza, eu estou com um ganho muito expressivo, só que esse ganho ele não é realístico, né? Com certeza o valor justo desse preço do título ele é muito menor do que 90, do que essa valorização de 90% me proporcionou. Então, em algum momento vai haver essa correção, né? E ele vai convergir, né, o preço dele vai convergir para o valor justo, tá? Então, qual que é o problema do pré-fixado? Imagina o seguinte, pessoal, você pegou o pré-fixado agora, tá? Pagando, vamos ver quanto que o Tesouro pré-fixado está pagando, só para a gente ter uma ideia aqui. Eu coloquei aqui o site do Tesouro Direto. Esses daqui são os títulos disponíveis, tá vendo? O site Tesouro Direto, eles mostram todos os títulos disponíveis. Tá vendo? O Tesouro Selic só tem um, pré-fixado tem 3. Esse aqui paga juros semestrais, ó. Esses dois primeiros não pagam juros semestrais, ou seja, é como se eles acumulassem os juros, né, dentro do título. E o PCA tem um monte, né? Tem várias aqui, alguns pagam juros semestrais, outros não pagam juros semestrais, né? Então, os juros semestrais é interessante porque você está sempre caindo, a cada 6 meses está caindo alguma coisinha na sua conta, né? E aí você pode utilizar esse dinheiro para reinvestir em títulos públicos de novo ou usar, sei lá, para aproveitar uma oportunidade no mercado acionário e tudo mais. E também os títulos com juros semestrais costumam oscilar menos também, porque como você recebe os juros periodicamente, né, os juros não está acumulado dentro do... Imagina você tem um título que você investiu e que os juros está acumulando, né, ali dentro. Né? Então, por esse fato, você tem uma oscilação muito mais brusca, porque você não sabe qual o impacto que aquilo vai causar no título em termos de mudança na taxa de juros, porque o acúmulo do juros está ali. E já no juros semestral não é como se você aliviasse a pressão a pressão no preço do título, porque você está sempre pagando aqueles juros ali, e é como se você voltasse para estaca zero, entendeu? Você acumula durante 6 meses e libera, acumula durante 6 meses e libera o pagamento, entendeu? Então ele no final das contas ele acaba oscilando menos por causa disso, tá? E então, olha só, vamos ver aqui, a gente estava falando do pré-fixado, não é isso? Então, olha só, vamos imaginar que a gente pegou esse pré-fixado 2023, o de curto prazo, né? Ele está pagando bem menos do que o longo prazo. Os juros semestrais, por exemplo, está pagando 6,6, está pagando muito mais, né? Vencimento 2031. Lembrando, pessoal, não importa isso aqui também muita gente confunde, tá? Ah, Roberto, se eu comprei um título pré-fixado em 2031, que vence em 2031, então eu só vou poder vender esse título em 2031, né? O governo vai recomprar de mim o título em 2031, ou seja, eu fico com dinheiro preso até 2031. Não, pessoal, não é assim que funciona. Tesouro Direto você pode vender qualquer título a qualquer momento. Qualquer desses títulos aqui, não importa se é 2026, não importa se é 2055, você pode vender a qualquer momento. Você pode comprar hoje e vender amanhã. Tudo bem? O Tesouro Direto garante essa liquidez. Tá? Ele recompra o título de você pelo valor de mercado, de acordo com a questão da marcação a mercado. A marcação a mercado é justamente isso. Nada mais do que ele transparece, né, no valor do título a expectativa da taxa de juros. Então, lembra da taxa DI, que eu falei com vocês, a taxa DI, que é o negociado entre os bancos? Essa taxa DI, ele já representa um pouco da expectativa do mercado em relação aos títulos, né, em relação à taxa de juros de curto prazo e de longo prazo. Então, às vezes, se for às vezes essa taxa, a expectativa de juros para longo prazo é uma coisa, para curto prazo é outra, completamente diferente, né? Mas o natural é que você tenha mudanças mais bruscas, né, de preço nos títulos de longo prazo. Mas você pode ter o que chamamos de inversão na taxa de juros.
Isso ocorre de vez em quando, no qual ocorre que no curto prazo você tem os títulos de curto prazo, né? Eles oscilam mais do que os de longo, tá? Mas isso aí não acontece toda hora. O natural é os de longo prazo oscilar mais, por isso que eles são considerados de títulos de risco maior, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso cenário. A gente pegou um título pré-fixado, né, 2023 a 4% ao ano de rentabilidade, ou seja, ele vai vencer daqui a 3 anos. Vamos imaginar um cenário em que a taxa de a inflação no país começa a disparar, né? Hoje a gente está com inflação baixíssima, economia, a atividade econômica está muito ruim e a inflação está muito baixa. Aí, vamos supor que a economia começa a retomar, tal, não sei o quê, a demanda, né, por bens e serviços começa a se aquecer e aí, naturalmente, como a gente sabe que o Brasil é um país que tem um histórico bem complicado de inflação, essa inflação começa a disparar. Se a inflação começar a disparar, na mesma hora vai ligar um alerta para o Banco Central. Fala, opa, peraí, a gente tem que ver isso aqui porque na nova realidade não faz sentido a gente manter a taxa Selic a 2,25. Vamos começar a aumentar essa taxa Selic, tá? E então, você entendeu? A taxa Selic, ela corresponde à expectativa da inflação, porque é um mecanismo, né? A definição da taxa básica de juros é um mecanismo de controle da inflação, tudo bem? E o governo ele quer manter a inflação dentro de uma meta, que eu já expliquei para vocês na nossa aula de economias, não sei se vocês lembram. Aí, então, a taxa Selic começa a aumentar consistentemente, tá? Passa de 2,25 para 3, depois para 3,5, 4, 4,5. Vamos supor que chega lá em 2022 e a taxa Selic voltou para o patamar de 4,5. E aí você para assim, caraca, ferrou, velho. Meu título paga 4%, 4,01. E hoje a taxa Selic está pagando 4,5. E aí, você ficou com um mico na mão, né? Porque o seu título é o que está rendendo menos. Tudo isso aqui vai se modificar. Ó. Provavelmente isso aqui, o IPCA, o IPCA, né? Como aí que está o título IPCA, a vantagem dele, né? Porque ele te dá o resultado da inflação. Então, se a inflação disparar, esse tipo de título aqui ele te protege contra a disparada na inflação, porque esse cara aqui, ó, o IPCA 2026, ele sempre vai te pagar, por exemplo, 2,40 mais IPCA. Então, cara, que se dane se o IPCA for parar para 10% ao ano, por exemplo. Ele vai te pagar 12,4 naquele ano. 10% da inflação mais 2,4. Você entendeu? Você sempre está à frente da inflação. Então, isso se chama ganho real, né? Quando você pega o ganho bruto, o ganho nominal do rendimento do seu título e diminui a inflação. Então, o seu ganho real vai estar sempre sendo 2,40 no caso desse título aqui de 2026, vai estar sempre sendo 3,88 no caso de 2035, entendeu? O que importa não é o seu rendimento nominal, não é o que está escrito ali no título que vai te pagar. O que te importa é o seu rendimento real, que é o rendimento bruto descontado, né, da inflação. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o grande perigo do tesouro pré-fixado. Ainda mais, então, nesse momento que a gente está com a taxa de juros muito baixa, né, cada vez que o governo vai baixando mais a taxa de juros, vai ficando cada vez mais perigoso, porque essa trajetória de queda na taxa de juros, ela não deve permanecer por muito tempo. Em algum momento esse negócio vai reverter e o governo vai começar a aumentar a taxa de juros. Se o governo começa a aumentar a taxa de juros, automaticamente todos esses títulos pré-fixados aqui, eles vão sofrer uma reversão e vão começar a desvalorizar, tá? Obviamente que o título IPCA também vai acontecer a mesma coisa. É inversamente proporcional também. Né? O título do IPCA ele vai cair também quando a taxa de juros está subindo. Né? Porém, você está tranquilo porque você investiu para longo prazo, né? Você está investindo no IPCA mais pensando no horizonte mais longo e ele está sempre te protegendo da inflação. O que importa é isso. Tá? Então, por mais que você tenha um impacto no preço do título a curto prazo, né, mas você sabe que aquilo ali é passageiro, né, e que você vai estar sempre tendo rendimentos reais, positivos e bacanas. Né? Agora, já o título pré-fixado, você vai ficar com uma verdadeira banana na mão,
né? Porque ele vai... Quando será que esse meu título que está rendendo 4%, ele vai voltar ao patamar de estar interessante de novo? Aí você tem que esperar de novo um ciclo de juros de baixa outra vez, né? Para poder o seu título pré-fixar de 4% fazer sentido. Entendeu, pessoal? Por isso que quando que é... Aí eu coloquei bem aqui para vocês, ó. Em que momento, qual o momento ideal para você pegar um título pré-fixado? É quando você está com uma trajetória longa já de alta na taxa de juros consecutivo, igual, por exemplo, a gente pegou... Vamos pegar o que aconteceu em 2015, né? 2015 a gente chegou a uma taxa Selic de 14,25. Foi o pico que a gente atingiu. Naquele momento, se você ler a ata do Copom naquela época lá, o Copom já começava a dar sinais de reversão, né? E tanto é que teve reunião do Copom e por várias vezes eu acho que ele manteve 14,25, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas ele aumentou para 14,25, aí ficou um tempinho 14,25, ele manteve, e só que cada ata que era liberada, a ata nova, né, da reunião, ele já sinalizava que a inflação já estava começando a ficar sob controle e que aquela taxa tenderia a cair. Ou seja, naquela época, que eu me lembro que tinha prefixado que estava pagando 18%, cara, ao ano. 18%. Olha que maravilha. Então, você tinha a oportunidade de você pegar um título que estava pagando 18% ao ano e que você estava vislumbrando uma trajetória de queda na taxa de juros, né? Ou seja, dali em diante a taxa de juros nunca mais parou de cair. Saiu de 14,25 em 2015 para 2,25 agora em 2020, tá? Então essa trajetória foi contínua. E lembra que eu falei? Se a taxa de juros está caindo, o preço do título pré-fixado ou do IPCA está subindo, está seguindo o caminho contrário. E aí, nesse momento, você consegue ter rentabilidades extraordinárias, porque você tem um título na mão que te paga 18% ao ano, sabe lá Deus, né, se o Brasil de novo vai ter essa taxa de juros tão excessiva, né? Talvez esse título aí você carregue por anos e anos, esse título de 18% ao ano, né, até o vencimento, obviamente, e você nunca mais veja, né, essa possibilidade de 18% ao ano. Tá? Então, um título para você pegar e agarrar nas mãos ali para nunca mais soltar, né? Teoricamente, né, dificilmente você vai acontecer alguma coisa na economia que você vai precisar se desfazer daquele título de 18% ao ano. Entendeu, pessoal? Então, esse é o único cenário no qual você reduz bastante o seu risco de investir num tesouro pré-fixado. Tudo bem? E aí você tem um tesouro IPCA que, na minha opinião, ele é bom a qualquer momento, porque você está sempre protegido da inflação, a não ser que você esteja falando de investimento de curto prazo, né? Que eu considero aí menos de um ano. Se for menos de um ano, bota no Selic, resolve sua vida que vai ser melhor, né? Sem correr risco, porque o IPCA a gente sabe que pode sofrer também desvalorizações e aí você acaba tendo que, de repente, vender o seu dinheiro, vendendo o seu título com desvalorização. Tudo bem? Então, vamos continuar. Existem 3 estratégias de tesouro direto, né, que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Isso tudo, pessoal, essas coisas aqui eu tudo aprendi quando eu estava estudando na minha época para o CGA, tá? Para certificação para ser gestor de fundo, eu aprendi essas coisas todas aqui e estou repassando para vocês, né? Existem 3 principais estratégias: Barbell, Ladder e Bullet, tá? Quais são as estratégias aqui? Não precisa ficar muito ligado nisso aqui, só para vocês aprenderem mesmo e de repente, se quiserem botar alguma coisa em prática, podem colocar. A Barbell é o seguinte: você compra títulos de vencimento de curto e de longo e exclui o do meio, tá? Então, vamos supor, vamos voltar lá na nossa página lá, que a gente estava vendo os títulos do Tesouro. Ó, por exemplo, vamos pegar o IPCA aqui. O que eu faria? Eu pegaria o IPCA 2026 e pegaria o 2045 e excluiria o 2035. Eu não pegaria esse do meio aqui. Pegaria só o 2026 e 2045. Entendeu?
eu não vou considerar esses daqui não, porque esses daqui são juros semestrais, tô pegando só esses aqui que não tem juros semestrais. Por que eu faria isso? Porque, lembra que eu expliquei, o título de curto prazo, geralmente ele é menos arriscado, ele oscila menos, e o de longo prazo oscila mais. Ou seja, você está equilibrando o jogo. Você está pegando um que oscila muito pouco e um que oscila muito. E aí você consegue aproveitar, porque olha só, pô, esse cara aqui, ele me paga 3,88, né? Ele me paga mais, ó. 3,88 de juros real. Esse cara me paga 2,40. É uma diferençazinha considerável se você carregar isso para longo prazo, né? Então você pega e reduz a oscilação da sua carteira de renda fixa, digamos assim, pegando só o de curto prazo e ao mesmo tempo de longo. Então você pode fazer 50-50, por exemplo, né? 50% do dinheiro aqui e 50% aqui. Tudo bem? E essa é a estratégia chamada de barbell, tá? Ladder, vamos ver como é que é a ladder. Compra de títulos com diferentes vencimentos, te permitindo um fluxo de caixa mais frequente, cuja intenção é o reinvestimento desses recebimentos ao longo do tempo. Então, se você tem títulos, então você pode, por exemplo, pegar aqui você não precisa escolher apenas um, você pode escolher pré-fixado, IPCA, tá vendo? Tem vários, ó, por exemplo, pré-fixado, esse cara que vence em 2023. Logo em seguida, tem o 2026 aqui e aqui. Depois, um pouco mais à frente, você tem o pré-fixado 31, depois você tem o 35. É como se você comprasse todos ali, entendeu? De vários vencimentos diferentes, porque toda hora vai estar vencendo algum título, né? E aí, no vencimento de algum título daquele, você recebe aquele dinheiro e aí você tem a oportunidade de fazer o reinvestimento. Tá? Toda hora, quando você tem uma... Aí, obviamente, isso faz diferença para pessoas que têm uma carteira muito grande, né, de investimento em tesouro, que o cara tem vários tipos de título e vários vencimentos diferentes. E aí, volta e meia, você vence algum título, você pega aquele dinheiro e reinveste. Vence algum outro título lá na frente, você pega aquele dinheiro e reinveste. Então, está sempre caindo periodicamente algum dinheiro na sua conta. Você tem uma constância maior, né, no fluxo de caixa, tá? Porque esse tipo de informação é mais valiosa para quem gere fundos de investimento, né? Em renda fixa, por exemplo, porque são tipos de estratégia que faz mais sentido para quem está tratando de muito volume financeiro, né? E aí você tem também a estratégia Bullet, que essa aqui é uma estratégia relativamente interessante para pessoa física, né? É compra de título com o mesmo vencimento, ideal para atender a uma necessidade específica com objetivo pré-definido. O que significa isso? Ó, eu estou juntando dinheiro para ajudar a pagar a faculdade da minha filha, tá? Vamos supor. Vou supor que eu estou juntando dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu sei que ela vai fazer 18 anos, sei lá, em 2000 e... vai fazer 18 anos em 2026, beleza? 2026. O que eu vou fazer? Pô, se eu estou falando de um título, né, que é o caso do IPCA, por exemplo, que eu sei que oscila ao longo do tempo, só que eu sei que lá no final, no vencimento, o governo vai me pagar exatamente aquilo como foi prometido, não importa o que aconteceu no meio do caminho, eu simplesmente vou lá, pô, eu pego esse título aqui, pô, 2026, perfeito, é quando eu vou precisar da minha grana. Aí todo mês eu vou fazer um aporte, certo? Todo mês. Aí eu vou lá, sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, todo mês eu vou fazer um aporte de R$ 500. Todo mês eu vou lá e coloco no mesmo título toda vez, 500 no IPCA 2026, 500 no IPCA 2026, 500 no IPCA 2026. Sempre nesse título. Por quê? Eu estou juntando dinheiro para atender a um objetivo específico já pré-definido. Tá? Então, essa estratégia pode ser interessante em alguns casos. Tudo bem? E aí, então, a gente vai entrar numa fase aqui um pouco mais de matemática financeira, um pouco mais difícil de entender, para vocês aprenderem por que acontece essas oscilações de preço, como que elas se dão, como que se calcula o valor justo de por exemplo, qual é o valor do título nesse momento? Está escrito aqui no site, ó. O valor do título pré-fixado 2023 nesse momento é R$ 906,94, né? Então eu posso simplesmente fazer um cálculo de valuation de bonds, né, de títulos públicos aqui,
e ver se esse valor está justo ou não, né? Se ele está muito exagerado ou se está subavaliado, tá? Então, é para isso que serviria, né, esse... Mas na prática, pessoal, eu vou ser sincero, eu nunca usei isso aqui na prática, tá? Nunca usei isso aqui, acho que nem tem necessidade, mas eu quero ensinar para vocês aprenderem a avaliar esse tipo de coisa, né? Entender o que está por trás disso tudo, né? Então, qual que é o valor intrínseco? Lembra do valor intrínseco da empresa, né? Que é o que o que é um valor intrínseco de acordo com da demonstração do fluxo de caixa? É o que aquele título ou aquela empresa, quando a gente está falando de empresa, né? A gente está falando de fluxo de caixa de empresa. Quando a gente está falando de título, qual que é o valor justo de título? É o que aquele título pode gerar de fluxo de caixa ao longo do tempo, trazido a valor presente, tá? Então, a analogia é a mesma, tá? É a mesma. E aí, o que é esse C aqui? É o cupom, por exemplo, se eu tenho um pré-fixado que me paga, eu até coloquei um exemplo logo depois aqui para a gente fazer, tá? Para vocês verem como é que é. Mas vou supor o seguinte cenário: eu estou com um título pré-fixado que me paga semestralmente 5% de cupom semestral. Então, se o título, sei lá, vale aquele preço lá que eu mostrei no site para vocês, é o preço atual. Mas quando o governo emitiu aquele título, ele sempre emite com um valor de referência de 1.000. É o que se chama face value, né? Esse aqui, o face value, está até escrito aqui, ó, embaixo aqui. É o face value, né? O valor na emissão, Então, quando o governo for quando lá no vencimento do título pré-fixado lá que você comprou, sei lá, 2026, por exemplo, o governo vai te dar o valor do título na emissão, que foi R$ 1.000 cada título, né? Mas você sabe que você pode comprar quebrado no Tesouro, né? Você não precisa comprar um título completo, né, que vale R$ 1.000. Você pode comprar fracionado, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o investimento mínimo no Tesouro é bem baixinho, porque você consegue fracionar esse preço. Mas, enfim, para você entender melhor a ideia, o governo ele vai te dar 1.000, né, e mais os juros, né, que ocorreu naquele período. Tá? Então, vamos supor que você está com um título pré-fixado que te paga 5% semestralmente, né? E esse aqui, por que é mais F aqui? Esse F aqui é justamente o lá no final, depois ele vai te pagando os cupons, lembra? Pensa no fluxo de caixa. Primeiro semestre ele te paga 5%, segundo semestre 5%, terceiro semestre 5%, e assim sucessivamente. Ele vai te pagando sempre 5% em cima do R$ 1.000, que é o valor da emissão. Quando chegar lá no final, esse aqui é o último fluxo de caixa, esse termo aqui, ó, é o último fluxo de caixa. Ele vai te dar o 1.000, né? E você tem que descontar descontar esse fluxo de caixa valor presente, tá? Então, primeiro aqui você desconta os cupons ao longo do tempo e depois o valor que ele vai te pagar lá no final, que é o valor do título, também trazido a valor presente. Então, por isso que tem dois termos aqui, tá? E esse R aqui é o desconto do fluxo de caixa, que no caso do bonds costuma-se usar o yield to maturity, né? Que você pode achar através dessa fórmula aqui, tá? Então, não se liga muito nisso, é só para vocês entenderem um pouco melhor. A gente vai usar um caso prático agora. Suponha que um título pré-fixado te pague juros semestral de 5% aqui, ó. 5% semestral, ou seja, é R$ 50 por semestre, concorda comigo? Se ele é 5% em cima de 1.000, é sempre 50. Então, todo semestre estou recebendo R$ 50. E vamos supor que a taxa de juros da economia nesse momento está 10% ao ano, né? E o vencimento do título é 2023, né? Ou seja, ele vai vencer daqui a 3 anos. Ou seja, você vai receber 6 pagamentos. Você vai receber 6 pagamentos. 50, 50, 50, 50, 50, e o último pagamento vai ser 1.050, porque ele vai te pagar o cupom, que é R$ 50, e mais o R$ 1.000 do face value do título, beleza? Então, qual será o preço justo desse título? Aí a gente vai fazer aqui, ó. Aí eu já peguei aqui a calculadora financeira, tá? Aí, olha só, o que a gente vai fazer? O primeiro fluxo de caixa, que é esse FC0 aqui, eu vou colocar 0, tá?
vou entrar zero aqui na calculadora financeira, e aí você começa a registrar os 50 que você recebe semestralmente. Aí eu coloco esse G aqui, ó, justamente para ele pegar esse azulzinho aqui, que é o cash flow CF, o cash flow de um determinado semestre lá. Aí cliquei aqui, pá, ele registrou 50. Só que isso vai se repetir 5 vezes, né? São 5 semestres recebendo 50 e no último eu vou receber 1.050. Aí o que eu faço? Eu pego 6 aqui, eu pego o número 5, certo? Que são 5 semestres. E eu vou repetir isso 5 vezes. Eu vou clicar aqui para ele pegar esse NJ aqui, ó. Beleza? E aí, a taxa de juros é 10% ao ano, certo? Só que como eu estou falando de semestre, eu não posso pegar o 10%. Também não posso pegar 5%, porque é juros compostos, né? Então, eu tenho que fazer o 10%. É como se fosse elevado ao quadrado, né? Então, o que eu faço? Eu já fiz a conta que dá mais ou menos 4,8 de taxa de juros, né, semestral. Aí eu boto aqui, ó, 4,8. Opa, não saiu não, 4,8 não, saiu 48. Desculpa, peraí, vou ter que voltar de novo aqui. Vamos lá, vou colocar 0. 0 aqui no FC0. Aí depois o cara pega 50 semestral. Ele vai repetir isso 5 vezes. Beleza? Aí eu tenho que registrar. Caramba, não é possível, cara. Deu errado de novo esse negócio. Peraí. Desculpa, pessoal. Foi mal. Mexer aqui no mouse é muito pior do que mexer na calculadora mesmo. Vamos lá, de novo. FC0. 50. Cinco vezes N. Aí o último fluxo de caixa é 1.050. Lembra que eu falei com vocês? 1.050. Aí eu vou lá e registro mais um fluxo de caixa recebido. Tá aqui, pá, registrei. Aí depois a taxa de juros é 4,8. Aí eu coloco aqui e aqui de interest, né, de juros. E aí eu vou descobrir então qual que é o valor presente líquido desse negócio. Aí eu vou aqui clico no F para eu pegar esse NPV aqui, o Net Present Value. E aí deu 1.010, entendeu? Então o valor justo desse título seria 1.010, tá? Então se esse título estiver sendo negociado abaixo de 1.010, quer dizer, ele já estaria sendo negociado com desconto, tudo bem? Esse aqui é o valor intrínseco, o valor justo do título, nesse caso aqui do cálculo que a gente fez, nesse nosso exemplo, tudo bem? E aí, pessoal, só mais uma coisa, se a taxa de juros aumentar, você tem que fazer o cálculo de novo. Por exemplo, taxa de juros da economia era 10, aí mudou para 11. Aí você faz de novo a conta, só que dessa vez você vai fazer com 11% descontando o fluxo de caixa, em vez de fazer com 10, né? Aí, obviamente, qual vai ser o resultado? Vai ser um resultado menor, né? Não vai ser 1.010, vai ser menos que isso, porque quanto mais a taxa de juros aumenta, o preço impacta negativamente no preço do título, né? Aí tem dois conceitos também de títulos, né, que é duration e o modified duration. O que isso significa isso aqui? Ele é como se quanto tempo demora para você ter o retorno daquele investimento que você fez no título, né? E quanto maior a duration, mais risco você está correndo. Então, assim, por exemplo, eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo básico aqui. Eu tenho um título que vence em 2024, tá? E outro título que vence em 2025, beleza? Só que a periodicidade de pagamento de cupom, por exemplo, é diferente em um e outro, né? E a taxa cupom também é diferente, o quanto que paga de juros também é diferente. Aí eu vou fazer a conta para o que vence em 2024 e a conta do duration para que vence em 2025. Aparentemente,
princípio, pode parecer que, pô, o de 2025 vai dar uma duration maior, porque ele vence um ano depois, né? Só que a depender da questão da taxa de cupom, né, que ele paga, por exemplo, e da periodicidade, né, você consegue ter o retorno mais rápido, né? Então, às vezes, você tem inversão. A duration do título de 2024, por exemplo, ele pode ser maior do que a duration de um título que vence em 2025, entendeu? Então, nem sempre o vencimento do título significa que eu não posso afirmar, né, com 100% de certeza, sem antes fazer o cálculo do duration, falar que um título de mais longo prazo, né, ele vai sofrer mais oscilações que um título que vence um pouquinho antes, entendeu? Não necessariamente, vai depender do duration, tá? E existe uma coisa que chama Modified Duration, que é você analisar a sensibilidade do preço daquele título em relação à taxa de juros. Então, assim, para cada movimento de 1% na taxa de juros para cima ou para baixo, por exemplo, o quanto aquele título sofreria de impacto negativo ou positivo no preço, tá bom? De acordo com essa movimentação. Então, são conceitos diferentes, tá? O Modified Duration, ele mede a sensibilidade do preço, da variação do preço do título de acordo com a movimentação da taxa de juros. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Acabou. Essa última parte foi um pouco mais pesada mesmo, mas para quem quer se aprofundar nessa questão de precificação de títulos, tem que saber esses conceitos aí. E aí agora eu vou abrir, né? A gente passou aqui, tem 1h15, né, de aula praticamente, 1h15. E aí agora eu vou abrir para dúvidas, né? Fica à vontade aí. Se quiserem falar por microfone, mete bronca. Antes de vocês fazerem pergunta, pessoal, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Já pode ir já preparando a pergunta aqui, mas tem um site que eu queria mostrar para vocês, que é o app Renda Fixa, tá? Aqui você tem um mundo sobre renda fixa. Eu não sei se vocês já mexeram nesse aplicativo aqui, mas tem tudo quanto é coisa que você imaginar em termos de renda fixa no Brasil. Essa empresa aqui, Hearst Capital, né, ela que está escrito ativo real, é o negócio do precatório que eu falei com vocês, eles mexem com precatório, né? E aí o investimento mínimo acho que é sempre R$ 10.000, se eu não me engano, depende do processo lá, eu acho. Mas aí você tem tudo aqui, você tem tesouro direto, você pode ver sobre tesouro direto, você pode ver ativos reais, pode ver CDB, CCB, né, que é aquele que eu falei que não tem garantia do FGC, né? Tem RDB também, que eu nem cheguei a falar, RDB também. Agora acho que o RDB eu tenho quase certeza que tem. Me fugiu da cabeça agora, mas eu acho que o RDB tem sim garantido, fundo garantidor de crédito. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, a conta corrente do Nubank fica investida automaticamente em RDB, tá? Se eu não me engano. LCI, LCA, tal, tem tudo aqui, ó. Letras de câmbio, debêntures, tudo que vocês quiserem saber, você pode fazer filtros aqui também, né? Tipo, eu quero um título que vence em, sei lá, em 360 dias, você mexe aqui, né? Quero um título que tem liquidez diária, né? Eu quero um negócio que seja isento de imposto, né? Por aí vai. O grau de risco você pode mexer também, o grau de risco e tal. E aí ele vai fazer o filtro para você, tá bom? Era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá, então. E Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Kelvin, beleza? Beleza. Ô, Roberto, queria te fazer uma pergunta. Bom, por exemplo, a gente chegou lá na velhice, juntou capital. Qual que seria a melhor forma da gente poder receber esse capital pela renda fixa e tirando da renda variável, para ter um fluxo de caixa constante, para poder manter as despesas? Cara, me faz a pergunta de novo, que eu não consigo compreender. Você está falando, tipo, viver de... como se você tivesse renda passiva através da renda fixa, é isso? Isso, quando a gente chegar numa idade, né, que a gente não Uhum. acompanha mais a renda variável. Sim. Então, aí você teria o ideal acho que o ideal para você seria pegar títulos que pagam semestralmente, né? Seria o ideal.
títulos que pagam juros semestrais. Aí você recebe uma grana ali semestralmente e você pega aquela, tipo assim, com isso aqui eu vou viver nos próximos 6 meses, né? Até receber o próximo pagamento. Aí, sei lá, você coloca na Selic aquele dinheiro que você recebeu ali e vai gastando, entendeu? Vai gastando até acabar tudo e aí você recebe de novo outro cupom semestral, entendeu? E você repete esse processo. Acho que seria a forma mais adequada de você fazer isso aí, com títulos que pagam cupom semestral, beleza? Beleza, valeu. Mais alguém, pessoal, fazer pergunta aí? Roberto, tá ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Bem, boa noite. Então, vê se meu raciocínio tá certo, né? O que acontece? Como o patrimônio que eu tenho, eu tô querendo para crescimento, né? Eu ainda não vislumbro ter rentabilidade em cima dele, apesar de ser um patrimônio considerável, mas a taxa de juros está muito baixa, não dá para contar com isso. Então, eu nem estou me preocupando muito com renda fixa, porque além de ela estar muito baixa, eu estou preferindo diversificar, né, em ativos de renda variável, e a minha renda fixa fica toda em Selic, entendeu? Uhum. Porque como é meu dinheiro, eu faço essa gestão, né? Eu não deixo ele para o futuro, né? Tipo, eu não compro um para 2025, mais para frente. Uhum. E eu não fico com o dinheiro preso, entendeu? Eu só deixo em Selic. Esse raciocínio tá certo, né? Porque eu quero usar ele para oportunidade, sempre, entendeu? Qualquer momento. Uhum. Certo. Dinheiro, ali você considera como dinheiro de caixa, né? É um percentual do seu É, patrimônio que está em caixa. Não tem como fazer muita coisa, não. Imagina os fundos, né, que tem caixa nos Estados Unidos e no Canadá, que, pô, a taxa de juro real chega a ser negativa em muitos países, né? uhum. Então, tipo, o cara tá com dinheiro em caixa ali, mas tá, tipo, perdendo dinheiro, digamos assim, né? Não tem muito o que Mas fazer, vale, né, cara? mas é bom Então, que dá aí, uma então, segurada. aí vai ser muito da sua gestão mesmo, né? Tipo, sem enxergar muito risco, chegar que não tem. Eu diria que Não, quando acabar as se eu tivesse, oportunidades, né? Quando se eu acabar as tivesse um patrimônio muito alto, eu concordaria em colocar um dinheiro lá para frente, porque eu já teria uma boa parte em Selic, né? Mas Uhum. como eu quero, tipo, meio que me alavancar, né? Eu tenho esse dinheiro ainda fixa para comprar quando estiver muito lá no fundo, algum ativo que eu invista, para mim vale mais a pena do que de ficar jogando prendendo meu dinheiro na renda fixa, né? Mesmo que seja garantido. Mas tá certo esse raciocínio, né? Sim, tá certo, tá certo. Tá. Uhum. Aí fechou. Só mais uma. Pode perguntar mais uma coisa? Pode. Aham. Então, tá me preocupando também. A Selic, ela tá na mínima, né? Daqui para frente, muito provavelmente só vai subir, né? A Selic. Só que assim, e o Brasil tem uma correlação muito forte, né, negativa com a taxa de juros e a bolsa. Tipo, muito forte Uhum. mesmo. Então tá me preocupando, entendeu? Eu Uhum. ficar com muito dinheiro em bolsa, a gente já tá, tipo, já tá desgastado já, e é isso. Você acha que Uhum. também tá? Se começar a Então, inverter a taxa de juros, é, muito provavelmente a então, bolsa vai. eu concordo com você, mas não necessariamente se a gente depende do tamanho da violência que é esse aumento da taxa de juros, né? Depende da agressividade, porque ainda assim, porque assim, vamos supor que a gente consiga conviver com uma taxa, com uma inflação controlada, tá? Pelos próximos 3, 4 anos aí, tá? Estou fazendo uma suposição. Se a Hum, inflação mantiver controlada, não faz sentido o governo não vai aumentar a taxa de juros de forma expressiva. Ele pode até aumentar para acompanhar um pouco o aumento da taxa de juros ali, desculpa, o aumento da inflação que, sei lá, vamos supor que chega ali próximo da meta, né? Então essa Selic aí pode ter um cenário de repente aí de saída do patamar de 2,25 para 4, 4,5%. Sim, pode existir. Mas o importante, eu acho, de você enxergar é a não continuidade dessa trajetória, né? Então, enquanto a inflação continuar sob controle
e o governo não precisar continuar subindo agressivamente a Selic, eu acho que não é tão danoso assim para o mercado acionário, entendeu? Ah, Eu acho que clareou um pouco. eu acho que você tem que fazer um casamento com um cenário macroeconômico isso aí também, tá entendendo? Não é se Sim, fizer, vai subir a Selic e acabou, ferrou tudo. Não, não é bem assim. Como é que está a é que quando, macroeconomia do país? Entendeu? quando eu vi, pelo menos no histórico, quando ela reverte, ela geralmente vai embora, entendeu? Volta lá para 15, volta lá para Uhum. 20, E você tem entendeu? que ver também que pode ser alguma coisa relacionada a preços de ativos muito sobreprecificados, né? Também isso pode influenciar também. Tipo assim, já nego realizando Ah, lucro, entendi, né? Já entendi, subiu muito. entendi. E aí, logo em seguida, você começa a ter problemas maiores em termos macroeconômicos. Aí pronto, aí tipo, já engata uma coisa na outra e já era. Aí já ferrou Entendi. tudo, entendeu? Tá, Mas fechou, eu claro. acho que não deveria tipo, se você cravar, bater o martelo 100% de certeza que você, não, começou a subir, tá, ferrou, começar a vender tudo agora. Acho que não é bem assim o raciocínio, entendeu? Você tem que Sim, eu vou analisar o segurando, cenário mas como fico um todo. esperto. É, Tá, fechou. E beleza? só mais uma pergunta rapidinho, coisa rápida, Uhum. último. Então, questão do fundo Selic, né, se eu falar daqueles fundos Selic que não cobram a taxa de administração, né, tem alguns na Rico, até o primeiro que estava falando dele outro dia. Hum. O que acontece? Ele é a mesma coisa que o Tesouro Selic, se eu for lá e usar o Tesouro Selic, não é? Ou até melhor, porque tem mais facilidade, né? Porque É, já está na corretora. o Tesouro Selic também é na corretora, faz tudo, na hora também, né? Tudo rápido, não sei. Não sei. Pode ser também, não sei. Não muda Pode, nada, né? Então tá bom, então. Fechou não isso muda mesmo. muita coisa, não. Tem gente que deixa. Assim, tem gente que. O que eu geralmente é controverso, às vezes por exemplo, tem gente que deixa. Tem muita gente que dá opções da pessoa manter a reserva de emergência dela, por exemplo, né? Em Nubank, né? Na conta corrente lá que já rende alguma coisa. Esse tipo de coisa, né? Até na poupança, né? Até se você fizer conta hoje em dia, a poupança já está valendo, se eu não me engano, fizeram a conta, já a poupança já está valendo mais a pena do que manter na Selic, né? A poupança. Por causa da questão do imposto de renda, né? Na Selic tem imposto de renda, na poupança não. Porém, É mesmo? oi? Já tá valendo mais a pena deixar na poupança? Já tá valendo mais a pena. Só que, porém, é o seguinte, o que a pessoa que faz reserva de emergência tem que lembrar é que por mais que sejam remotas as possibilidades, né, de quebra de bancos grandes no Brasil, né, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, etc., se você tiver algum problema, né, com que você tem que recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito, você demora até você receber o dinheiro, né? Entendeu? Então, e se um banco grande quebrar, tipo, significa um colapso brutal para a Não, mas isso aí economia. tá fora de cogitação, É, mas tranquilo. Pô, mas então tá assim, bom. mas não deixa de ser Não, uma não, sim, possibilidade. tem Não que tem analisar, sim. como, não tem como, tipo, Sim, sim, sim. eu sei que a possibilidade é mínima, mas eu vou ser sincero para você, entre escolher deixar na poupança de banco grande e deixar na Selic, eu prefiro muito mais deixar na Selic. Não tô nem aí para essa merrequinha mais que vai dar, entendeu? Não estaria nem aí para Sim, sim, isso. no momento é muito marrequinha. Não, fechou, É, entendi. Mas se começar a valer a pena, não, mas não vai começar. Mas fechou, então é isso mesmo. beleza? Tranquilo. Obrigado, Roberto. Valeu mesmo. Nada. Top. Mais alguém, pessoal, quer fazer pergunta aí? Ninguém investe em renda fixa, não? Ninguém tem dúvida nada sobre renda fixa? A galera só quer saber de bolsa, né? Ninguém quer saber de renda fixa. Bom, pessoal, se ninguém tem nada para perguntar, eu vou encerrar aqui. Ninguém mandou nada no chat até agora. Ninguém se pronunciou. Então eu vou encerrar então. Tranquilo? Obrigado aí pela participação de todos. Espero que tenham gostado aí da nossa aula de renda fixa. O Roy falou, tem várias dúvidas, mas vou estudar mais, tá? Mas essa é a oportunidade de perguntar, né?
Não existe pergunta boba não, tá? Pode fazer pergunta é pergunta, não existe isso não. Que ninguém é melhor que ninguém, pode fazer pergunta à vontade aí. Mas enfim, se quiser deixar para a próxima também não tem problema. Nossa mentoria a gente faz encontros quinzenais, né? Assim que acabar essa primeira fase de Value Investing, né? Que deve durar aí mais um mês, né? Talvez um pouco mais. Assim que acabar essa fase, a gente vai ter encontros quinzenais, né? Voltar a ter nossos encontros quinzenais. Aí é mais uma oportunidade que vocês têm para tirar dúvidas e a gente analisar os cases, né? E tirar dúvidas individuais de cada um. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Um abraço.